Bom dia, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. E essa semana estamos fazendo um resumo do sacramento da igreja. E hoje eu vou falar um pouquinho do sacramento da penitência. O que é o sacramento da penitência? É a confissão, né, meus irmãos? É a confissão que a gente precisa, né, de confessar nossos pecados. Nós precisamos estar diante de um sacerdote para confessar os pecados. Às vezes as pessoas falam: ah, mas eu vou confessar, vou falar meus pecados para um homem igual eu. Não. Porque o padre, ele foi ordenado para ser uma pessoa que cuida do seu rebanho, cuida da igreja, e nós temos todo o dever de estar diante dele para confessar nossos pecados, porque Jesus perdoava todos os pecados, né? Jesus perdoou todos os pecados. E os padres, no momento que eles foram ordenados, eles são todo ouvido, né? Para perdoar também os pecados. E eu vou pegar aqui um pouquinho do Catecismo da Igreja Católica, que nos fala sobre o sacramento da penitência e da reconciliação, que nos diz assim: o pecado é, antes de tudo, a ofensa, ruptura da comunhão com ele. Ao mesmo tempo, é atentado à comunhão com a igreja, e por isso a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Só Deus perdoa os pecados. Por ser o Filho de Deus, Jesus diz de si mesmo: o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar os pecados. E exerce esse poder divino. Teus pecados são perdoados. Mais ainda, em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens para que exerçam em seu nome. A vontade de Cristo é que toda a sua igreja, na oração, em sua vida, em sua ação, seja sinal de instrumento do perdão, da reconciliação, que ele nos conquistou ao preço de seu sangue. Todavia, ele confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, encarregado do ministério da reconciliação. O apóstolo é enviado em nome de Cristo, e é o próprio Deus que, por meio dele, exorta e explica a reconciliação. Reconciliai-vos com Deus. E a gente precisa, né, de estar na presença de Deus, na presença de um sacerdote, né? O pecado é uma doença da alma. Quando alguém se aproxima desse sacramento da confissão, a confissão precisa ser da nossa própria vontade. Nós precisamos ter vontade, ter esse desejo de estar na frente
de um padre para confessar nossos pecados, para que ele venha assim, tirando de nós esse peso, isso que angustia, que nos deixa com a alma entristecida, porque o pecado, ele nos faz adoecer, né? E o pecado mortal, né? O que é o pecado mortal? Esse pecado destrói a caridade e priva-nos da graça santificante e conduza-nos à morte eterna do inferno, se dele não nos arrependermos. O pecado mortal não tem salvação, né? Se a gente não se arrepender desse pecado, nós não vamos alcançar o céu, nós não vamos chegar à glória de Deus, porque esse pecado nos leva diretamente ao inferno. E o pecado venial, ele é um pecado menor, que consulta em completa separação de Deus. E é a condenação eterna no inferno. Como faria um pecado mortal? Porque o pecado venial, ele também precisa ser confessado, né? Porque o pecado, hoje comete um pecado, amanhã comete um, depois comete o outro e assim vai. E a gente não tem coragem de chegar diante de um sacerdote e limpar o nosso coração. E assim vai acontecendo como um enrolar, né? Vai se enrolando e vai acontecendo e a gente, às vezes até por vergonha, né? A gente não chega ao padre para fazer uma boa confissão. Nós precisamos fazer uma boa confissão. Lavar mesmo a nossa alma, lavar nosso coração, para que a gente possa ter uma vida em santidade, buscar a santidade, buscar o amor de Deus em nossas vidas. Mas precisamos ser livre e viver uma vida feliz aqui na terra, porque aqui nós estamos peregrinando na terra. Esse mundo não nos pertence, ele foi feito para que a gente viva nele, mas viver uma vida santa, uma vida castra, uma vida em Deus, não nas coisas do mundo, nas coisas do pecado. Por isso, esse ato de fé é um ato de caridade, um ato de amor a nosso Deus, para que nós podemos sempre estar na presença do Senhor, pedir perdão sempre por nossos pecados. Amém, meus irmãos? Que o Senhor os abençoe e os proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.